O HCTR11 divulgou 17 centavos de rendimento para o mês de setembro de 2023. Logo em seguida, ele divulgou também um comunicado explicando o porquê, né, dessa redução de rendimentos que havia sendo de 50 centavos por cota. E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então, a distribuição de rendimentos do fundo, né, ela estava bem próxima aos 50 centavos, e esse anúncio de 17 centavos pegou muita gente de surpresa. O anúncio ele foi feito, né, no dia, da data da informação, dia 8 de setembro, né, a gente está no dia 10 de setembro, e comunicou 17 centavos por cota. Então, rapidamente, a gente vai falar aqui de alguns highlights do relatório gerencial, do último relatório gerencial publicado pelo fundo. Então, o fundo está divulgando que as atividades têm melhorado. Então, o grupo Wish Hotéis tem melhor taxa de ocupação nos últimos anos. O Gramado Parques está apresentando uma temporada histórica e 166 milhões em vendas. O Van Group surpreende com resultados acima da média. Então, ele falou que são bons números, né? São bons números operacionais para o mês de julho e tem impacto ilimitado nesse curto prazo. Então, nesse curto prazo, a gente vai ter esse impacto mais limitado, mas para o prazo maior, né, são sinalizações positivas. E é mais ou menos por aí mesmo. Né? O sentido, né, do investimento num CRI ou num fundo de CRI que é high yield, ele tem uma rentabilidade mais elevada e tem também um risco mais elevado. Então, no início, né, o fundo estava fazendo várias emissões, então foi uma média ali de aproximadamente a cada 4 meses uma nova emissão, então fez 12, 13 emissões em um período muito rápido de tempo desde que ele surgiu, porque como o dividendo, como o rendimento era muito elevado, né, as pessoas elas acabavam pagando um prêmio muito grande que permitia com que o fundo fizesse emissões ali no valor patrimonial e ainda tivesse um ganho de capital muito grande para os cotistas do fundo. Então, em momentos muito bons, o fundo performa muito bem, e em momentos de dificuldade, né, os CRIs eles acabam tendo também mais dificuldade. Então, o período de bonança foi muito forte, foi muito bom o resultado do fundo, e agora o resultado do fundo ele tem sido fraco justamente por conta dessa atual crise, né, mas que a gente parece caminhando para um cenário econômico melhor. Então, ele fala que o mercado imobiliário de crédito está sofrendo com as movimentações favoráveis, que é verdade, né? Está ainda iniciando um ciclo de recuperação, que a gente não sabe o tempo que dura, e o fundo está sob o impacto de ativos que tiveram dificuldades em financiar e refinanciar suas operações. Então é isso, né? Se a gente for olhar, né, o que aconteceu, né, com o histórico do fundo, a tese de investimento dele, né, que é ativo high yield, ela no global, digamos assim, né, no high yield global, ela tem uma performance muito boa, superior a de outros tipos de ativo, né? Só que em períodos de crise ela acaba performando bem pior. E aí a gente vai ter aqui uma tabela que é interessante mostrar agora, que é a tabela, essa aqui, ó, do pulverizado do fundo. Então, tem, pelas cores aqui dá para entender, ó, o adimplente é esse verde com tique, né, branco dentro, então são os CRIs que estão adimplente. O adimplente em waiver, ou seja, foi concedido algum tipo de licença para não pagar agora, postergou a dívida, fez algum tipo de negociação, são esses verdes, né, são vários. Em negociação, né, tem vários ativos aqui em negociação, né, então o Resort do Lago, Resort, então tem muitos aqui multipropriedade, né, no fundo, que estão em negociação, e alguns já estão em investimento antecipado, ou seja, não tem mais negociação, eles vão ver, deve ir para a justiça ou para execução de garantias e tal. Então você vê que a carteira, né, em momentos de bonança de mercado, ela performa muito bem, em momentos de crise ela acaba sofrendo um pouco mais do que outros tipos de ativos. Então aqui está o investimento, que as reestruturações, né, eles falam aqui um pouco da reestruturação do fundo, e essa restauração é feita justamente para que os credores eles tenham um fôlego financeiro para que as empresas consigam se organizar. Porque as atividades em si elas são muito lucrativas. Né? A atividade de um high yield, né, principalmente essa parte aqui de hoteleira, ela é muito lucrativa. Né? A multipropriedade é muito lucrativa. Loteamento, né, é um setor muito lucrativo. Então, o momento agora que está realmente desafiador, mas a gente tem que acompanhar a questão das melhoras. E aqui no DRE, né, a DRE que o fundo divulgou no último relatório,
que ele fala mais ou menos um pouco do que ele faz sobre o aviso, né? Então a gente vai dar uma olhadinha aqui no aviso primeiro. Então, logo depois que ele publicou os 17 centavos de rendimento por cota, foi publicado esse fato relevante aqui. Ó. A restrição imposta pela diminuição do saldo contábil acumulado, em decorrência da remarcação de períodos anteriores de alguns ativos, então, por períodos anteriores a valor justo pelas regras contábeis vigentes, ó, o fundo poderá distribuir rendimentos limitando-se ao resultado apurado pelo regime de competência. O que é o regime de competência? Vale o que está escrito, são as regras, não necessariamente o que transitou pelo caixa, né? E ele vai fazer essa distribuição apenas quando possuir saldo acumulado contábil, então tem que ter duas coisas, um saldo contábil e o recurso disponível em caixa. Uma vez que essa referida diminuição do rendimento foi de 50 para 17 centavos, né, no mês de agosto, não teve a causa originada por reprecificação do valor contábil dos ativos, então eles já afirmaram aqui que a diminuição não foi por conta disso, né? O resultado da competência do mês vai passar a integrar o saldo contábil acumulado e vai compor base de rendimentos a ser distribuídos em períodos futuros. Então, agora a gente vem aqui para a DRE, que a gente consegue entender mais ou menos. A gente vê aqui, ó, em abril de 2023, isso aqui é a DRE contábil, ou seja, é o que passa pelo caixa. Aí tem uma linha aqui que ela normalmente impacta forte, né, os fundos, tanto para cima quanto para baixo. Né, são negociação, então marcação a mercado. Então, o fundo ele teve aqui um resultado de 86 milhões negativo na marcação a mercado, né? E sendo que o resultado de CRIs aqui, juro e correção, só foi de 28 milhões. Então, isso faz com que o resultado ele tenha, o fundo ele tenha um resultado negativo, né, nesse mês, por conta do contábil. Embora tido um resultado do caixa normal, né? Teve resultado do caixa aqui, tá vendo? Net caixa 0,76 centavos. E essa remarcação que houve aqui, a negociação remarcação aqui, ela acabou fazendo com que a DRE contábil do fundo tivesse, né, um carrego negativo. Né? Então, você só pode distribuir, como o comunicado falou, quando você tem um resultado contábil positivo e também um resultado em caixa. Então, o resultado aqui ele foi diminuindo, né, ao longo do prazo aqui. O resultado contábil 1,55, 1,02, né? E a distribuição por cota, com 0,50, todos esses meses aqui, sendo que o líquido aqui por caixa, né, foi 0,34, 0,48, 0,28. Então, a gente teve um impacto no caixa por conta de algumas operações e também essa questão do impacto contábil. Né? Então, o fundo ele teve que fazer essa redução de distribuição. Ainda não foi divulgado, né, a consulta formal com essa consulta formal que ela foi mandada para os cotistas para se manifestar com relação à aprovação da contabilidade do fundo. E isso aí vai acontecer, né? Essa consulta formal ela vai ser respondida até 23 horas e 59 minutos, dia 14 de setembro. Então, a partir do dia 15 de setembro, a gente vai ter mais ou menos um vislumbre, né, da situação contábil do fundo pela apresentação das demonstrações financeiras. Então, a rentabilidade do fundo agora, né, tem diminuído bastante, as operações, né, elas estão impactando o caixa do fundo. Isso aí, eles acabaram por ter que reduzir por conta do resultado contábil, não do resultado do caixa. Não foi, segundo eles, né, a questão de marcação a mercado de novos ativos, né, não aconteceu isso, mas eles vão ter que apresentar essas demonstrações financeiras, que já está atrasada, já era para ter sido apresentado, né, a CVM, inclusive, fez uma notificação para o fundo com relação a isso. Assim que eles divulgarem essas demonstrações contábeis, fazer um novo vídeo para explicar, né, o que está acontecendo, como é que eu vejo ali a parte da apresentação das demonstrações contábeis, mas a redução dos rendimentos ela foi feita exclusivamente por conta do problema contábil, né, que o caixa contábil do fundo não foi suficiente, então você tem que ter um resultado tanto caixa, né, quanto um resultado contábil, né, para que haja uma distribuição maior. E agora aguardaremos aí os próximos passos, né, o desenrolar, né, dessa novela aí. Esperamos que seja sempre para melhor, né, que o fundo ele é um fundo de grande relevância no mercado, tem muitos cotistas, mais de 200 mil cotistas, mais de 2 bilhões de valor de mercado. Então, é um fundo com que a indústria acaba se preocupando bastante. Tá? Esse que a gente tinha para o vídeo de hoje. Deixa aí o joinha se você gostou do vídeo, faz o seu comentário aí abaixo para que a gente possa discutir o assunto. E precisando, a gente tem um relatório aqui que você consegue assinar nossa posição com relação, né, à carteira recomendada e outros fundos imobiliários que a gente faz acompanhamento semanal. Um grande abraço, fique tranquilo.